Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Seba novamente da Escola de Vendedores de Carros. Então depois a gente ter aprendido na nossa primeira aula qual foi a influência que o mercado digital causou no nosso cliente que vai comprar um carro com a gente vai ver agora como que esse cliente está se comportando na hora de comprar um carro, tá? Então hoje nós vamos estudar sobre a jornada do cliente, desde o momento em que ele clica no nosso anúncio até o momento em que ele agenda a visita e entra na nossa loja para decidir se compra ou não o nosso carro, tá? Então a jornada do cliente e seu comportamento enquanto ainda é um lead, decidindo como comprar e onde comprar, tá? Então tem tudo isso que a gente vai ter que dar uma olhada, tá? Então a gente vai ver aqui, né, o que acontece depois que o cliente clica em nosso anúncio, em qual parte do processo do atendimento ele está mais propenso a vir para a loja, como os vendedores sem treinamento atendem esses leads que chegam completamente carregados com a energia de influência do mercado digital, o que devo fazer para atender esses leads e qual a técnica a usar para converter mais leads em visita. Como eu falei, o papel do lead é se transformar em visita. A partir do momento que ele vem para a loja, aí o assunto é outro e nós vamos ver isso em outro módulo do nosso curso, tá? Que fala sobre a venda presencial, cliente na nossa frente. Mas por enquanto nós vamos falar sobre tratamento de lead. E para isso a gente tem que tomar consciência do que aconteceu com o mercado e como é o comportamento do cliente para que a gente tenha melhor êxito no tratamento de lead. Cliente na internet versus cliente na loja. São duas coisas que têm um espaço gigantesco, né? Entre o cliente vir visitar a nossa loja e a hora que ele clica no nosso anúncio. Ele clicou no nosso anúncio, tem um processo até ele chegar na nossa loja. Isso a gente vai ver. Então ele é bombardeado com propagandas inteligentes antes de chegar de fato à nossa loja. Isso a gente viu na nossa primeira aula bastante, tá? Essa evolução do mercado digital afetou diretamente o mercado automotivo, principalmente depois da pandemia, como foi dito na primeira aula, tá? Então, isso passou a exigir dos vendedores de carros, de equipes online, aprender novas técnicas de venda para conseguir trazer esse cliente até a loja. É aqui que o vendedor de pátio está tendo problema. Por quê? Porque ele era tão acostumado só a atender o cliente presencialmente que depois da pandemia ele se viu vendido. E agora? Eu vou ter que falar com o cliente pelo WhatsApp, eu vou ter que falar com o cliente por ligação. Como que eu faço? O que fazer? Então, a maioria dos vendedores de pátio estão praticando no lead o mesmo método que eles praticavam com o cliente de pátio. Mas hoje isso não funciona, tá? Isso, por uma questão de sorte, ele está conseguindo fechar venda. Mas aquele que pratica as novas técnicas avançadas de atendimento de lead, esse está conseguindo converter o lead em mais visitas e, consequentemente, em vendas, tá? É um longo caminho até que esse cliente chegue de fato à nossa loja e o vendedor é um fator determinante nesse caminho. Olha que interessante, eu até grifei justamente por causa disso. Muito mais até do que o carro em questão, muito mais até do que o carro em questão em grande parte dos leads, tá? Ah, tal portal tem lead, mas o cliente não responde. A gente chama no WhatsApp e não responde. Ah, tal portal o cliente para de responder. Então, o que acontece? Está parando de responder ou não responde você. Por quê? Porque o vendedor, que é um fator determinante para que esse atendimento evolua, para que esse atendimento seja construído de forma eficaz, está pecando em alguma parte do atendimento do funil de vendas, tá? Tá pecando em alguma parte do funil de vendas. E é isso que a gente vai tentar descobrir, tá? Tentar fazer com que você entenda etapa por etapa do funil de vendas, para que você, vendedor, saiba construir um atendimento desde a abordagem até o agendamento de visita, tá? Para podermos ter um melhor entendimento dessa jornada do cliente antes dele chegar de fato à nossa loja, vamos recapitular um pouco como é que era o mercado, né? Isso a gente já viu na primeira aula, que a gente já só recapitulando, tá, pessoal? Né? Que era anúncio de classificado, né? Só voltar aqui um pouco, anúncio na televisão, jornal impresso, anúncio na televisão, anúncio em rádio e anúncio em revista. Aí o cliente vinha até a loja, começava-se tudo em tempo real, tinha que fazer tudo em tempo real, vendedor amador não sobreviveu nessa época, tá? E fechava ou não o negócio e continuava-se por telefone e por e-mail. Nós já vimos isso, por isso que eu passei rápido aqui, tá? Era tudo feito em tempo real, o vendedor tinha que estar muito bem preparado, muito bem treinado nas técnicas de levantamento de perfil e condução do atendimento, tratamento de objeção e fechamento, tudo isso em tempo real. Tempo real, pessoal, não tinha tempo para o vendedor pensar, porque se ele pensasse, esse cliente saía da loja, ia na loja do vizinho e comprava carro lá, tá? E o vendedor de pátio acabou se deparando com seu maior vilão, a internet, a era digital, a era do relacionamento. Lembra que eu falei do funil de venda?
né? A terceira parte dele é atender, e atender se resume em relacionamento. A era da informação, onde o cliente tem muita informação, muitas vezes até mais do que a gente, tá? É a era de desconfiança, porque a internet também trouxe vazão para muita gente de má fé aplicar golpe. Por isso que é a era da desconfiança. Então o cliente não vai vir até a nossa loja sem antes a gente ter criado um vínculo de confiança com ele, tá? E é o fim da era da lábia. Aquele vendedor de pátio que só sabia usar a lábia e vendia muito carro por causa disso, hoje ele está praticamente vendido, tá? Por quê? Porque para ele começar a usar a lábia com o cliente na frente dele, é um longo processo e depende muito mais dele do que do produto que ele está vendendo, tá, pessoal? É isso que eu quero que vocês tomem consciência, tá? O produto, ele veio por causa do seu produto, claro que ele veio, mas se você souber influenciar ele, acredite, você vai poder mudar esse produto a hora que você quiser, tá? Então, são muitas pessoas falando com o cliente ao mesmo tempo, vários. Ele mandou um lead para você, mas ele mandou um lead para 5, 6 lojas, então são vários vendedores falando com ele ao mesmo tempo. Aquele que usar de mais técnica vai ter mais êxito em conseguir agendar a visita, tá? Então, o que acontece depois que o cliente clica no nosso anúncio? Cookies e rastreamento de navegação é instalado no telefone ou no computador dele, tá? Isso a gente falou bastante, ele clicou no nosso anúncio, olha só. Na primeira aula a gente viu, né, o que influencia ele clicar no nosso anúncio, aí depois que ele clica no nosso anúncio. A partir daí ele começa a receber anúncio de várias outras lojas de carro da região, tá? Então se ele clicou no seu anúncio aí da sua loja, como a gente viu na primeira aula, que até o Nogueira Juca está fazendo tráfego pago, ele vai conseguir, ele vai começar a receber propagandas de várias lojas e várias pessoas também que trabalham autônomo e que fazem tráfego pago hoje, tá? Então você tem muito concorrente com esse lead que chegou na sua mão, tá? Anúncios de portais classificados automotivos, todos usam tráfego pago. O cliente começa a ser bombardeado também, só porque ele clicou no seu anúncio, porque o cookie está vendendo para todas as empresas aqui, ó. O Seba clicou no anúncio de carro, pode mandar propaganda para ele porque ele está interessado em comprar um carro. Aí começa o bombardeamento. Ele também começa a receber anúncios de carro 0 km de concessionária, anúncios de consórcio. Gente, clica no anúncio de carro que vai começar a aparecer anúncio de consórcio de carro para você. De monte, tá? Anúncios de montadora, como a gente já falou antes, tá? E aí ele começa a navegar por vários desses anúncios. Manda lead para no mínimo 4 lojas, mas tem cliente que manda para muito mais. Quantas vezes um cliente já não falou para você? Qual o carro que é? Porque eu estou falando com tanta gente e não me lembro qual o carro que é. Para, gente, qualquer vendedor já ouviu isso do cliente. Ou escreveu isso no WhatsApp para você. Não tem um vendedor que não tenha ouvido isso, pelo amor de Deus, tá? E ele começa a fazer, em média, 900 interações na internet antes de decidir onde ele vai comprar, o que ele vai comprar, como ele vai comprar, tá? Isso foi um levantamento que o próprio Google fez, tá? Depois ele começa, olha só para você ver. Aqui nós estamos falando de propaganda inteligente, só que agora a gente vai falar de comportamento. Por quê? Porque a internet também influencia o comportamento do cliente, tá? Depois ele começa na própria internet pesquisar sobre a tabela FIP do carro que ele clicou, começa a pesquisar sobre a tabela FIP do carro que ele vai dar na troca, ele já chega sabendo a tabela do carro dele e começa a pesquisar preços e taxas de juros se ele for financiar, tá? Ele começa a pesquisar sobre esse carro em sites de opiniões e reclamações para ver se realmente compensa ele comprar esse carro ou não. Ele começa a pesquisar sobre a reputação da sua loja. Então, cuidado com o Google Meu Negócio, peça para alguém na sua loja cuidar dessa parte, que é muito importante, ela tem muita influência, tá? Para que você receba ou não essa visita. Praticamente todos os clientes já estão olhando isso, tá? E ele também começa a analisar o seu atendimento, em contraste com o atendimento dos outros vendedores que também estão falando com ele. Então, se o lead acabou de chegar na sua mão, você fala, ó, tem que vir na loja para você ver o carro para mim avaliar o seu carro, senão não dá para continuar. E o outro vendedor da outra loja está fazendo simulação, está mandando foto, está mandando vídeo e está conseguindo construir um atendimento com ele, qual loja você acha que ele vai? Na do vizinho ou na sua, que já chamou ele para vir na loja logo no começo? Ele vai na do vizinho, gente, tá bom? Então entenda como se comporta o cliente para que você atenda ele melhor. E não bastasse isso, ele começa a pedir opinião para os amigos. Começa a pedir opinião para os familiares e começa a pedir opinião para os vizinhos. Isso aqui é um terror do vendedor. Um terror do vendedor. Por quê? Porque ele pega um carro 2020 com 60 mil quilômetros e fala para a gente que está muito rodado. Mas de onde que ele tirou essa ideia? Que um carro 2020 com 60 mil quilômetros, com a tecnologia que tem hoje os motores de carro, vai estar muito rodado. Por quê? Porque um amigo dele,
que compra carro lá de 6 em 6 anos, ou que está andando, né, com um carrinho mais antigo, mas só que ele confia nesse amigo dele e falou para ele que um carro 2020 com 60 mil km é muito rodado. Aí ele vai e acredita. Agora, como você, vendedor, que não conhece esse cliente, ele nunca ouviu falar de você, nunca ouviu falar da sua loja, só clicou no seu anúncio, como que ele vai acreditar em você? E vai deixar de acreditar no amigo dele? Não, tá? Então, isso daqui é um terror do vendedor. Até que, enfim, ele dá algum sinal de fechamento. Aí ele começa a leiloar preço, cortesias com você e com as outras lojas com quem ele está conversando, tá? Ainda não é chance de visita aqui, tá? Vai ter que leiloar muito. Isso quer dizer que você vai ter que saber muita técnica de venda para poder ganhar essa visita, tá bom? Então, novamente, né, eu faço questão de ser redundante para você saber, são muitas pessoas falando com ele ao mesmo tempo, não é só você. E além de muitas pessoas falando com ele ao mesmo tempo, vendedores que eu estou falando, ele está pesquisando, tá? Que está sofrendo influência dessas pesquisas da internet que ele está fazendo e também está sofrendo influência de familiares, de amigos, de vizinho, tá? Seja lá quem for. É muita gente, pessoal. Entendeu agora o porquê você, vendedor de carro, deve aprender a cada dia mais as técnicas de vendas de carro pela internet? Porque você deve usar o funil de venda etapa por etapa no seu atendimento? É por isso, porque tem muita coisa influenciando esse cliente quando ele clica no seu anúncio. Ele clicou no seu anúncio, lead não é venda, pessoal. Lead não é venda. Lead é uma oportunidade de venda. E esse lead tem que passar por uma transformação de uma pessoa que nunca ouviu falar de você, nunca ouviu falar da sua empresa, para alguém que pode comprar em você, passar a confiar em você e comprar em você. Você entendeu o trabalho gigantesco que tem? Por isso que o vendedor é um fator determinante, para que esse lead se torne numa visita até a loja, tá? É aquilo que eu falei, funil de vendas, que a gente vai ver de novo aqui, o funil de vendas de carros, né? Então, esse é o funil de vendas de carros. Vamos só voltar aqui, tá? A gente faz o anúncio, atrai, ele converte num lead e eu preciso me relacionar com esse cliente. Preciso me relacionar com ele para que eu consiga receber ele até a minha loja. Então, pessoal, por isso que a gente insiste que se você usar o funil de vendas, você vai ter muito mais êxito com os seus leads. Mas entenda, êxito com lead é isso aqui, é agendar visita. Porque a hora que ele chega na sua loja, você recebe o cliente na sua loja, ele fechar ou não uma consequência. Consequência do quê? De uma série de outros fatores que nós vamos falar em outros módulos, tá? Um deles é preço, outro é produto, outro é atendimento, outro é parcela. Então tem uma série de fatores. Se ele vai fechar ou não com você. Mas se você conseguiu agendar visita, você cumpriu o papel do lead, tá? Você foi campeão e conseguiu trazer. E agora é se juntar com o seu gerente, né, e com a equipe da loja para poder fechar essa venda. Fechado, pessoal? Então, essa é a primeira parte da jornada do cliente. Nós vamos agora para a segunda aula, tá? Falando sobre a jornada do cliente, tá bom? Fechado. Até mais.